dia. Agora com vocês, se inicia o programa informativo. No episódio de hoje, trataremos do alcoolismo. E para nos ajudarmos a entender casos que assolam nossa população, estão junto conosco dois especialistas. Eles analisarão relatos de pacientes abordando traços psicológicos, fisiológicos e genéticos a respeito dessa condição, que assola o mundo todo. Como dissemos no programa anterior, vocês teriam acesso a esses conteúdos assim quando produzidos. Estamos aqui, cumprindo, comprometido. Com vocês, agora, Dr. Perini. Alcohol is a very simple substance. O álcool é uma substância relativamente simples e que está presente na nossa sociedade atual nas suas mais diversas formas, desde combustível até bebida em si. E o nosso primeiro contato com o álcool ele é bastante antigo, ele acontece com os nossos antepassados que ainda estavam nas árvores. E provavelmente as frutinhas que caíam ao chão e fermentavam foram um dos nossos primeiros motivos para começar a desbravar o chão. E até hoje o consumo do álcool ele é extremamente difundido na nossa sociedade, ele é muito aceito. Em alguns contextos ele é até mesmo incentivado, o que cria toda uma condição em que o alcoolismo não é visto como uma doença, e sim como uma fraqueza do indivíduo. E existem algumas pesquisas que mostram que existe uma relação entre a rápida evolução das nossas enzimas digestivas do álcool e o nosso domínio da fermentação. Então, provavelmente, os nossos antepassados já tinham problemas com embriaguez cerca de 9.000 anos atrás. Isso talvez nos ajude a entender porque até hoje o excesso do consumo do álcool ele é um problema mundial e que mata cerca de 3,3 milhões de pessoas por ano. Killing over 3.3 million people every year. Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa sessão aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Opa, tudo bem? Você poderia se apresentar aí? Qual é o nome do senhor? Senhor, você podia se apresentar, por favor? Oi. Oi, tudo bem? Você poderia falar um pouquinho mais baixo, por favor? Que Perdão. hoje tá meio difícil pra mim, tá? Por favor, se você puder fazer esse favor pra mim. Poderia se apresentar? O quê? Se apresentar, contar sua Me história. apresentar e falar minha história com álcool? Isso mesmo. Putz. Bom, tudo bem. Bom, primeiramente meu nome é Estrôncio, né? E o meu primeiro contato, na verdade, é engraçado essa história, mas eu posso contar depois. Foi numa festa com os amigos da escola, no ensino médio. Eu era meio tímido, assim, e daí eu comecei a beber um pouco, eu ficava mais solto, e eu conseguia fazer algumas palhaçadas, né? As pessoas achavam super engraçado e ficavam impressionadas, tipo assim, mano, quando você tá bebendo, tá ligado? Tipo, nossa, você bebe muito, e daí eu ficava... Isso alimentava um pouquinho o meu ego, né? Daí isso ia se retroalimentando e no final da festa já tinha virado uma vodka pura, mano. Uma garrafa inteira, sabe? A sensação que ficou foi tão boa de ter aquelas risadas, aqueles momentos com os amigos que logo a gente já marcou vários outros rolês. Na faculdade, mano, a coisa continuou, sabe? Foi no mesmo pique, porque foi logo depois do ensino médio. Então, por ser uma cidade interior, assim, a bebida era barata, os open bar acontecia toda semana. E eu vivia num ciclo de amizade que, meu, os caras bebiam, hein? Os caras bebiam pra caramba. E daí, assim, a única coisa chata mesmo, assim, que eu lembro é que eu ficava muito vermelho quando eu bebia, né? Aí é aquele negócio chato, assim, aquele, nossa, por que você tá vermelho? Você tem que parar de beber. E eu falava, não precisa, vamos continuar a beber aí. É complicado, complicado. O álcool é uma substância muito mais aceita do que outras drogas, como o cigarro e a cocaína, embora possa ter consequências tão graves quanto elas. Nosso paciente 01 apresenta um claro caso de motivação inicial para a utilização do álcool causada pela pressão social, que por sua vez gera gradualmente nele a necessidade da utilização da bebida alcoólica para sentir-se confortável em eventos sociais. Oi? Por que eu continuava a beber? Bom, na verdade, toda festa eu fazia uma meta de falar assim, não, eu só vou beber 2 cervejinhas, tá ligado? Sempre assim. E daí
vinha um amigo, ele falava assim, olha esse corotinho, que gostoso, pá, daí dava um golinho assim, e daí vinha um crush, ela chegava mais perto, ela tava com uma pinga na mão, assim, sabe? Então daí, sabe, no quarto copo, como eu sou asiático, eu bebo pouco, já fico vermelho, já fico mó doido, daí eu já tava super feliz, esquecendo de todo meu objetivo de não beber e também da vergonha de estar vermelho pra caramba que nem um tomate, né? Chegou num ponto que eu desenvolvi uma técnica de vomitar várias vezes numa mesma festa sem dar PT, né? No dia seguinte eu continuava meio que o lixo, né? E falava que nunca mais ia beber e tal, mas daí chegava outra festa e acontecia tudo de novo, né? Ai, ai, que engraçado. Com uma amostra de sangue fornecida pelo paciente, realizamos uma análise e encontramos uma modificação no alelo 2 do gene ALDH2B, polimorfismo que é frequente em 40% da população do leste asiático e em seus descendentes. A modificação desse gene inativa a enzima responsável pela digestão dos aldeídos provenientes da molécula de etanol, o acetaldeído. Dessa forma, o aldeído se concentra na corrente sanguínea e causa um quadro alérgico no paciente, deixando-o enrubescido e com dores de cabeça. Além disso, o paciente mostra uma série de efeitos comuns do álcool, como a sensação de euforia, relaxamento, prazer e vômito. Aqui está uma tabela que mostra os possíveis efeitos do álcool sobre o corpo de acordo com sua concentração no sangue. Da parte psicológica, nosso paciente apresenta um potencial início de transtorno induzido pelo uso do álcool, como transtornos depressivos e de ansiedade, visto que ele se sente um lixo. O DSM-5 reporta que o alcoolismo é um fator que colabora para o risco de suicídio durante graves intoxicações. Olá, meu nome é Anderson, eu tenho 30 anos. Eu ando tendo alguns problemas com a bebida. Sempre fui um cara bastante resistente à bebida. Eu bebo todo dia, mas não muito. Tá, tem um dia ou outro que eu extrapolo, que eu bebo um pouco a mais. Mas é sempre quando o meu chefe encheu minha paciência, né? E aí só uma bebidinha realmente para me ajudar. Enfim, eu ando tendo alguns problemas com a família também, com minha esposa. Sabe como é? Sempre depois do trabalho eu passo num bar, né? Eu bebo um pouquinho. E aí muitas vezes quando eu chego em casa, a minha esposa reclama. Aí já não basta encheção de saco que eu tenho lá no trabalho, com o meu chefe, ainda em casa. Porra, eu fico... Me irrita, né? Me irrita. E aí acabo gritando muitas vezes, ela reclama, fala que eu tô sendo violento, mas é uma pura injeção de saco, né? Não tem como. Que droga, cara! Eu achei que ia conseguir ser diferente do meu pai, mas não consigo, não consigo. Bebida me persegue. Nesse caso, trata-se de um alcoólatra habitual. Nessas situações, o indivíduo geralmente naturaliza o ato de consumir bebidas alcoólicas e acaba fazendo isso muitas vezes sem nem perceber. Em consequência disso, pessoas assim acabam desenvolvendo frequentemente uma certa dependência do álcool, ao passo que a bebida torna-se algo integrante na sua vida. Com a análise sanguínea do paciente, foi possível fazer uma leitura do código genético dele e descobrimos que ele tem uma tendência para o desenvolvimento do transtorno por uso do álcool, o que acaba sendo condizente com as questões hereditárias expostas por ele. O gene evidenciado nesse caso é o CYP2 e P1, que alteram a produção da enzima que digere o álcool. No caso do paciente 02, é citado que o pai tinha problemas com a bebida, o que é de certa forma comum,
uma vez que até 50% dos fatores que causam o alcoolismo são de origem genética. Essa é uma triste realidade, na qual certas pessoas acabam tendo mais predisposição a vícios e dependências do álcool de acordo com sua herança familiar. Pessoas com histórico familiar de alcoolismo precisam tomar um cuidado extra para não desenvolverem o alcoolismo. Além disso, nesse relato é possível observar um dos principais problemas causados pelo alcoolismo, que é a violência doméstica. O alcoólatra afeta tanto a si mesmo como as pessoas ao seu redor, tendo muitas vezes um comportamento agressivo e violento, verbal e físico para com aqueles à sua volta, sejam eles desconhecidos ou pessoas importantes em sua vida, o que pode abalar seriamente seus relacionamentos. E sabe, eu vejo que eu bebo muito para tentar esquecer do estresse do trabalho, esquecer dos problemas em casa. E tem vezes que dá certo até. Tem vezes que funciona. Teve uma vez que eu bebi tanto que eu esqueci até o meu próprio nome, esqueci onde eu morava. Que coisa, né? E é louco porque eu posso beber bastante, assim. Eu vou bebendo, não sinto muito. E aí, de repente, tal, de uma vez só, vem, assim, o efeito mais forte, sabe? Aqui, o paciente expõe uma certa característica particular sua, que é sua resistência ao álcool. Muitos estudos têm demonstrado que a menor sensibilidade ao álcool aumenta a predisposição aos vícios. Isso ocorre pois, ao mesmo tempo que esses indivíduos sentem menos prazer ao ingerir bebidas alcoólicas, eles também sentem um mal-estar de forma atenuada, sendo necessário beber mais para conseguir atingir a sensação positiva desejada. O problema disso é que muitas vezes isso pode trazer problemas sérios ao indivíduo. Resumidamente falando, o álcool atua como um inibidor do neurotransmissor glutamato. Ao bloqueá-lo, o organismo fica retardado e o glutamato se acumula. Caso isso se acumule muito e seja liberado de forma exagerada, ocorre o que chamamos de síndrome de abstinência do álcool, no qual o organismo é superestimulado, podendo causar convulsões, delirium tremens, que é uma forma de psicose, e em casos graves, a morte. Além disso, a síndrome causa também dano neural, o que explicaria a tensão elevada e a perda de memória do paciente 2, danos que podem ser irreversíveis. Assim como o gene tratado anteriormente, temos evidências que o gene DRD2 pode influenciar no sistema de recompensa do paciente, já que está relacionado ao neuroreceptor de dopamina. About the treatment, Em relação ao tratamento, existem algumas opções que atuam sobre a parte fisiológica ou química. Remédios como naltrexona, que tem como objetivo inibir efeitos positivos ou até mesmo realçar efeitos negativos, para que esse ato de beber se torne cada vez mais inviável. Outra parte essencial do tratamento é o acompanhamento psicológico, já que existem efeitos psicológicos ligados ao consumo do álcool e que eles precisam ser rastreados e trabalhados junto com o paciente, para que esse tratamento seja de fato efetivo. E outra parte importante de lembrar é que para o paciente pouco importa se existe um gene associado ao alcoolismo, para ele as aplicações práticas são essenciais. Então as nossas pesquisas elas visam sempre amenizar ou até mesmo solucionar esses problemas, para melhorar essa condição do paciente. Não podemos esquecer que esses casos refletem um problema mundial. Com causas multifatoriais de grande complexidade, devemos nos portar de maneira consciente. Esse transtorno não deve ser encarado como uma inconveniência ou produto da fraqueza da pessoa.
É uma questão que afeta ela, a família, os amigos, aqueles que estão em volta. Se você se encontra consumindo frequentemente e não consegue evitar, procure ajuda. Ou se você conhece alguém que esteja nessa situação, procure ajuda. Muito obrigado. Por que que eu continuava a beber? Ah, porque vinha um amigo, me oferecia uma bebidinha, assim. Na verdade, toda festa eu falava assim. É esse take agora. Eu tenho certeza absoluta. Saca só, Suzuki.